Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, este podcast que é feito para neurodiversos, neurotípicos e para pessoas de todo o espectro político. Menos anarcocapitalista. Exatamente. Meu nome é Thiago Abreu e eu não fiquei surpreso com a notícia relacionada a Hans Asperger. Mano, olha só, mais um cientista do século XX que é um nazi. Novidade. Meu nome vai ser, dessa vez, advogado do diabo, porque alguém tem que ser, pela diversão, porque senão ia ficar tudo muito complacente, bonitinho. E para você que quiser enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião ao nosso podcast, envie uma mensagem para ouvinte@introvertendo.com.br. Nossa página no Facebook é facebook.com/introvertendo. Twitter, twitter.com/introvertendo. Instagram.com/introvertendo. E nosso site, introvertendo.com.br. Você pode ouvir a gente pelos aplicativos de podcast para Android. Tem vários aí no mercado, todos eles com o nosso podcast lá no meio. E também pelo iTunes, se você usar o iOS ou usar o PC mesmo para acessar podcasts. Está no ar mais um episódio do Introvertendo. Inicialmente, para quem estiver fora de contexto, vamos compreender o seguinte. Hans Asperger foi um médico pediatra que estudou crianças durante a Segunda Guerra Mundial e ele depois criou uma espécie de diagnóstico que era chamada de psicopatia autista, que depois, com o estudo de outros psiquiatras, né, principalmente a Lorna Wing na década de 80, acabou validando muita coisa que ele estudou, mas modificou o nome em homenagem a ele depois que ele morreu. Se não me engano, ele morreu em 1980. Foi chamada de Síndrome de Asperger. A Síndrome de Asperger hoje é considerada uma parte dentro do transtorno do espectro autista. Tanto é que a terminologia Síndrome de Asperger está começando a entrar em desuso e ela é definida por essa parte mais leve do autismo. O que acontece é que, historicamente, ele já era suspeito de ter uma certa ligaçãozinha com o regime nazista, porque, obviamente, ele estava ali na Segunda Guerra Mundial. E aí um estudo publicado na revista Nature esse ano demonstrou, através de vários documentos pessoais dele que não tinham sido estudados, além de outros registros históricos da época, que ele não somente cooperou com o regime, como ele também era simpático no movimento nazista. E aí uma notícia publicada pelo Correio Brasiliense, que vocês podem acessar no nosso site, eu vou ler para vocês, só para quem não tem contexto aí saber mais ou menos o que está sendo acusado. O pediatra austríaco Hans Asperger, que deu nome à Síndrome de Asperger, uma condição psiquiátrica do espectro do autismo, cooperou ativamente com o programa nazista de eutanásia, de acordo com um novo estudo. Aí vem citação. Asperger atuou para adaptar-se ao regime nazista e foi recompensado com perspectivas de carreira por suas manifestações de lealdade, afirma no estudo Helwig Schecks, não sei como é que pronuncia, historiador da Universidade Médica de Viena. O Dr. Asperger, que nasceu em 1906 e morreu em 1980, aí vem aspas, legitimou publicamente as políticas de higiene racial, incluindo as esterilizações forçadas, e cooperou ativamente em várias oportunidades com o programa nazista de eutanásia de crianças, completa a pesquisa. Asperger foi membro de várias organizações vinculadas aos nazistas, porém, não exatamente ao Partido Nazista, como destacou o estudo publicado na revista Molecular Autism. Na verdade, eu acho que então foi primeiro na Molecular, mas eu lembro de ter alguma coisa nessas grandes revistas, se não me engano a Nature, ou talvez eu esteja enganado, porque isso já tem umas semanas que eu estava pesquisando sobre isso. Mas enfim, no estudo, esse pesquisador explica que consultou diversas publicações contemporâneas e documentos de arquivo e até agora não analisados, incluindo arquivos pessoais do médico e análises de seus pacientes. Também cita um documento nazista de 1940, segundo o qual Asperger concordava com as ideias nacional-socialistas sobre as questões de raça e as leis de esterilização, ou seja, aí mais ou menos no auge, né, da Segunda Guerra em termos de vitória, né, do nazismo. O Dr. Asperger mostrou sua lealdade aos princípios fundamentais da medicina nazista em várias conferências públicas. Após a anexação da Áustria pelos nazistas em março de 1938, ele assinava seus diagnósticos com a palavra Heil Hitler. De acordo com o estudo, Asperger recomendou a transferência de 2 crianças de 2 e 5 anos para o Centro de Anspielgund, não sei como é que pronuncia essa coisa aqui, dentro do Hospital Psiquiátrico Steinhof de Viena. Neste centro, morreram quase 800 crianças que não cumpriam os requisitos de pureza racial e não tinham interesse hereditário, assassinadas por envenenamento.
As 2 meninas que estavam entre as vítimas, né, relatadas nesse estudo, morreram, na verdade, oficialmente de pneumonia. Hans Asperger também integrou uma comissão responsável por decidir o destino de quase 200 pacientes do departamento infantil de outro hospital, incluindo 35 que foram considerados não educáveis, que acabaram mortos segundo Chesky. Então, provavelmente eram crianças com deficiência intelectual, né? A síndrome de Asperger é uma condição psiquiátrica do transtorno do espectro do autismo marcada por dificuldades nas interações sociais ou de comunicação. O Dr. Asperger a chamou inicialmente de psicopatia autística, mas depois de sua morte em 1980, a síndrome recebeu seu nome, que isso acabou sendo oficial mesmo em 1994. Enfim, essa aqui é a notícia. Na verdade, o estudo, pelo que eu já vi, ele é muito mais denso, né, muito mais detalhado, mas já que estou aqui com o Sr. Michael, o Sr. Michael ele é um cara que lê também muito sobre política, eu queria que primeiro ele fizesse um contexto com relação a esse período da Segunda Guerra Mundial, a questão dos pesquisadores e dos médicos, né, com relação ao nazismo e tal. É comigo agora? Manda ver. Bem, né, primeiro de tudo, né, o cara chama a descoberta que ele chamou de psicopatia autista, então já dá pra imaginar qual que é a linha de pensamento dele, né? Então assim, né? De novo, surprise! Mas o que acontece? Quando você pega nos anos 30, anos 40, é uma época que você está tendo uma maturação das ideias do final do século XIX. E qual era o great trend da época? Qual que era a ideia principal? Darwinismo social. Fazia muito sentido na época para os pesquisadores da época essa coisa de que as diferenças, essa visão, abre aspas, negativa, é bem mais complexo que isso, mas eu não sou um cientista social, então vou ficar te devendo a explicação complexa. Mas essa visão de forma pejorativa e negativa do espectro de diferença entre os seres humanos. Só que acontece que, querendo ou não, foi assim que a gente começou a aceitar de uma certa forma e constatar cientificamente que, bem, surpresa, seres humanos são diferentes uns dos outros e não uma massa homogênea de genes idênticos e clones que nem algumas bactérias são. O começo realmente foi bem sujo. Quem na época estava mais interessado, ou seja, não era interesse único, a Alemanha nazista não era a única que estava interessada em financiar pesquisas assim, mas com o tio Hitler no comando, era, sem sombra de dúvidas, o país que estava mais interessado em financiar esse tipo de pesquisa, então... Até para tentar embasar a linha de crença dele, né, de certa forma. Mas justamente por isso, na época o que você estava tentando era tentar embasar essas... Na Alemanha nazista você tinha contra todo mundo que não fosse alemão basicamente, mas em todo mundo você tem isso, você usa esse conceito, essa ideia que vem do século XIX de darwinismo social para tentar embasar o racismo que estava dentro daquelas sociedades, a intolerância, com literalmente qualquer tipo de diferença, seja ela racial, psicológica. E a Alemanha industrializa isso. Pelo menos é o primeiro país a industrializar isso. Os caras estavam lá tentando e botando muito dinheiro. Então, realmente, quando você olha com um cientista que, daquela época, que fez uma descoberta nessa área, você já fica... Quem será que estava por trás disso, né? Mais ou menos, realmente tem uma linha de lógica por trás disso, porque naquela época esse era o pensamento. De hegemonia, no caso? O caso era, seres humanos são diferentes, isso é ruim. Aí acaba a conclusão científica. Sim. Você tem muitos trabalhos daquela época que realmente chegam nesse ponto. Eles falam que tais diferenças são pejorativas no geral, só que o grande ponto que você tira é ruim e a gente tem que matar esse pessoal já é uma conclusão política. Esse tema com relação ao Hans Asperger, ele causa muito debate, porque nesses grupos, né, de autismo, já vi muita gente falando assim, os autistas lá fora do Brasil estão discutindo isso a cabo e a rodo, entrando em debate e tudo mais, e aqui não tá tendo discussão. E aí eu tava num grupo
aqui do Facebook, eu não vou mencionar o nome para não expor as pessoas e tudo mais, mas aí eu tava dentro de uma publicação falando sobre essa questão do Hans Asperger, e aí uma mãe de um autista... Todos sabemos que é o grupo do desenhista que pensa. E aí tinha uma mãe de um autista que ela começou a argumentar, falando que estavam fazendo com o Hans Asperger a perseguição, que era muito desnecessário, que na época você só podia ser nazista, e que, por exemplo, assim, é porque eu estava argumentando, falando que era bom a gente ter outros nomes, até porque isso, o próprio termo Asperger já está entrando em desuso. Ela falou, você já assistiu a Lista de Schindler? É um filme que eu amo, inclusive. Mas eu achei a comparação dela de Asperger com Schindler tão forçada, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma coisa é você ser um industrial que você cria um espaço, digamos assim, de resistência, burla o sistema. Outra coisa é você ser um pediatra que estava à frente de um programa de execução, né? Não, e assim, tentar dizer que o cara não era nazista é meio que, assim, forçar a barra. Cara, cientistas tinham basicamente carta branca no regime nazista. Ele não estava sendo forçado de nenhuma forma. Não, muita, assim, É difícil pensar que ele estava sendo forçado. Eu acho que o ponto fica mais assim. Ótimo, a gente tem mais um cientista do regime nazista. Como um monte. Ele fez coisas úteis, mas olha, ele era um panaca. Assim, quanto à questão da mudança do nome é um negócio. Eu venho das ciências da Terra, então a gente tem o conceito de que o primeiro nome, quando você dá um nome para alguma coisa, no meu caso a paleontologia, para uma espécie, é o primeiro nome, é o que vale, então, a menos que você tenha algo muito, assim, que não tem que mudar, mas ainda assim, eu acho que simplesmente, eu realmente não vejo que esse é o muito necessário, porque, bem, né, se a gente fosse fazer isso com todo cientista da primeira metade do século XX, que é um pau no cu, basicamente a gente ia apagar essa época da história, porque plot twist, todos os cientistas daquela época eram um pau no cu. Assim, meio que você acaba apagando um pedaço da história que você devia fazer justamente o contrário. Você devia lembrar disso sempre que possível, porque é lembrando que você vai evitar que aquilo ocorra de novo. Mas assim, então você acha que o termo, por exemplo, que as pessoas poderiam usar é sempre síndrome de Asperger mesmo? Até porque psicopatia autista é um pouco um nome cru demais, assim, e bem, né, oficialmente o primeiro nome oficial foi Asperger, então é Asperger, né? Sim, entendo. É porque é o seguinte, também nesse campo do autismo tem muita... É um campo novo, digamos assim, né, de estudos, a gente não tem nem 100 anos direito que isso está estabelecido. Principalmente Asperger ainda, nossa, entrou no manual em 94. Então eu tô vendo que tem muito revisionismo nesse sentido. O CID-11 agora, que vai sair e vai começar a vigorar em 2022, ele já baniu todos os termos que não fossem transtorno espectro autista. Então agora você tem o transtorno espectro autista, e aí você tem transtornos do espectro autista com atraso intelectual ou sem atraso intelectual, ou com nenhum, ou leve ou muito atraso na fala, e não tem mais nada, sabe? É só basicamente isso. Então eu fico pensando nessas várias mudanças também que o termo vai desenvolvendo com o passar do tempo. Isso é uma metodologia diferente que a gente na Ciência da Terra usa para nominação. Porém, como você explicou, parece uma metodologia bem interessante. Que ao invés de o primeiro nome valer, pelo jeito vale o nome mais simples. Vale a nominação mais simples e mais englobativa. Embora, assim, eu particularmente achei bastante confuso essas definições do CID-11, sabe? Porque eu tive que ler, assim, umas 10 vezes para eu conseguir entender que ponto, se eu tivesse na frente de um médico, qual que ele escolheria ali naquele, acho que é 6 ou 7 subcategorias, sabe? Porque é muito confuso. Aí o Otávio até brincou esses dias, ele disse assim, não, se a gente tivesse que escolher um novo nome para síndrome, que tal síndrome do Sr. Spock? Eu lembro dessa piada.
Então, eu acho que o segundo ponto mesmo é reforçar nisso, né? Se começar a casar cientistas que fizeram coisas importantes no século XX, ver quantos deles eram alinhados com o regime nazista, bem. A porra do administrador da NASA era tipo só o cara que criou os foguetes V2, tipo a Wonderwaffle, as armas maravilhas, mais efetiva da guerra. O cara era um gênio, só que o cara era o nazi. Literalmente, o cara foi major da SS. O que eu vejo que é feito muitas vezes nos outros países, que eu já vi muita gente falando, galera da Europa não tem tolerância com manter esse tipo de referência, né? Eles mantêm muitas vezes a validade dos estudos, mas todo tipo de homenagens e honrarias, eles meio que riscam, né, nesse sentido. Eu vi que essa foi a justificativa que muita gente usou. Mas o que eu fico pensando é o seguinte: quanto tempo demoraria, teoricamente, para as pessoas eliminarem a palavra Asperger da cultura Asp? Porque Asperger virou um sentido que vai muito além de um simples diagnóstico. Ela cria um sentido de comunidade para as pessoas, de identidade, porque elas não se identificam com o termo autismo no geral. Aí você tem uma segunda questão, e tem duas respostas para isso. Uma é extremamente rápido, a outra é nunca. Muito rápido nos círculos mais superficiais. Provavelmente nem vai ser por essa questão agora do Asperger ser ou não adepto do regime nazi. Literalmente com essa mudança na nomenclatura médica mesmo. E agora com o combustível dessa questão, tu vai ter uma mudança muito rápida. As pessoas vão tentar empurrar essa mudança muito rápida. Ou seja, você vai ter um fogo de palha aí. Porém, no núcleo, assim, sempre eu acho que a chance é que não mude por causa dessa questão. O primeiro nome é o nome que pega. Aham. E o DSM-3 saiu em 2013 e ainda há muita resistência, né, das pessoas com relação a ele. Muita gente discorda da noção do autismo como espectro. Eu já vi gente discordando nesse sentido. E tem mais essa questão também, né? Asperger é realmente autismo? A gente não tem certeza ainda. Touché. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, mas a gente tem certeza? Não. E assim, né? O negócio, o que você faz quando você não tem certeza nas ciências? Você não assume, porra. Não, e o complicado é o seguinte: a literatura médica, acadêmica sobre Asperger no Brasil é ridícula, é muito mal construída. Você tem poucos artigos realmente bons. É interessante colocar isso. Ela existe. A gente tem tanto espectadores que vão estar por dentro disso, quanto pessoas que são mais leigas do que eu nesse assunto. Vai pontuar. Existe pesquisadores aqui no Brasil pesquisando sobre isso. E não, eles não são bons na média. Não, e geralmente eles são associados a alguma área. Então, por exemplo, você tem aquelas pessoas que fazem uma pesquisa ou outra sobre Asperger relacionada à área da educação. Tem alguns psicólogos, né? Algumas pessoas assim. Ou as suas citações vêm de fora, ou você não cita, Sim, sim. E geralmente as boas literaturas que a gente tem aqui, elas têm muitas citações externas, então é complicado. E digamos assim, uma ideia que você inclusive defende, você já disse isso em 2 episódios, um deles que eu me lembro é de empatia, é com relação às diferenças culturais entre o sujeito que é diagnosticado com a síndrome aqui no Brasil com relação a alguns outros países, né, principalmente mais fechados. Isso, por exemplo, é um tema que só uma literatura nacional conseguiria abarcar muito bem, mas a gente não tem. Sim, usando isso como exemplo, isso pode mudar até mesmo o que é considerado diagnóstico de Asperger aqui. E assim, a gente está usando referenciais estrangeiros, sendo que a nossa cultura não é compatível com a cultura europeia, por exemplo. Essa questão, eles são muito mais isolados lá. Um Asperger lá seria um autista grave aqui. Assim, em termos comportamentais. Porque você já tem essa diferença cultural, você já tem uma pré-diferença, assim. Ou seja, porque querendo ou não, mesmo que o Asperger tenha síndrome, tenha as coisas, ele ainda tem uma capacidade social grande bastante para que ele seja moldado pela sociedade que ele está. Bem, pelo menos é isso que você consegue aferir visualizando
os Afters e, bem, né, você vê que eles têm alguma habilidade. Eu não sei se eles têm alguma validade técnica agora, Porque dinossauros não têm After. Bem, pelo menos no que eu saiba. Talvez alguns corvos tenham e a gente não saiba. Não sei, talvez seja algo exclusivo de mamíferos. Pelo menos... Mas eu penso assim que acaba que um tema compartilhado entre a maioria dos Asp são coisas relacionadas a Asperger. Então eu acho que não é uma loucura, assim, uma dificuldade imensa a gente conseguir pelo menos levar mais gente diagnosticada a fazer pesquisa, né, com relação ao tema. Se alguém que tem interesse em pesquisar isso já é um grande bônus, assim. E uma coisa também que eu preciso observar, que eu já percebi que alguns dos poucos conteúdos sobre Asperger produzidos por universidades, né, por pesquisadores, professores de universidades, muitas vezes têm relação com algum aspecto pessoal da vida deles. Às vezes é um filho que é diagnosticado, sabe, algum parente, ou a pessoa é casada com alguém, ou o próprio pesquisador é. Então sempre tem, às vezes, um aspecto pessoal, intimamente ligado à escolha daquele tema. Agora que você falou, realmente de todas as pessoas que eu conheci que pesquisam com esse tema é porque elas tinham relação com alguém e foi daí que surgiu o interesse. Então, eu acho que o moral de hoje, nazistas são paus no cu, mas são cientistas do mesmo jeito, infelizmente. E, por favor, se você é autista, incentive seus coleguinhas, amigos e parentes a serem cientistas, mas não nazistas, por favor. Mas tanto autistas quanto pessoas comuns vêm ajudar a gente aí, tanto mandando a sua mensagem de crítica, a sua opinião, ouvindo, compartilhando nosso podcast e também fazendo suas pesquisas aí. Esperamos que, quem sabe, daqui a 5 anos as coisas já sejam bastante diferentes. Eu falo 5 anos porque a realidade, em 2014, quando eu era diagnosticado, era muito menor em termos de conhecimento. Hoje eu vejo tanta gente que não sabia nada que já sabe. Nossa, expandiu muito, então acho que a perspectiva para a próxima década é de maior conhecimento acerca sobre o tema. Sim, na verdade dá para ter até um certo otimismo quanto a isso, porque você percebe que está tendo... Isso acaba sendo tema para um outro episódio, mas você percebe que dos últimos 10 anos para cá já teve uma popularização, abre aspas, do tema muito grande. Ou seja, ele está sendo mais conhecido, ele está atraindo mais atenção das pessoas, está virando uma pauta de relevância.